Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Vou continuar hoje pela manhã o tema obras da carne versus fruto do Espírito. Nós vamos ler Gálatas 5, 16 a 23. Para quem perdeu as duas primeiras mensagens, está lá no YouTube da igreja, tá bom? Você pode acompanhar. Nós vamos refletir aqui sobre ainda algumas obras da carne hoje. Mais um grupo ainda de obras da carne depois do próximo. Depois vamos entrar já em alguns grupos de gomos do fruto do Espírito. Então eu quero refletir com você na palavra de Deus. Deixa eu abrir diferente, que o meu não está abrindo aqui. Você pode acompanhar a leitura aqui mesmo, na projeção, tá bom? O meu aqui, ele desabilitou alguma coisa aqui, mas vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, Gálatas 5, 16 a 23. Por isso, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. Agora o grupo de obras da carne que vamos abordar hoje aqui são ligados aos relacionamentos: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Por que as obras da carne são tão prejudiciais para nós? Eu acho que você deve ter algumas coisas em mente aí. Mas eu pensei pelo menos em 3 respostas a essa pergunta. Primeiro, porque elas nos desconectam de Deus. Quando nós estamos em pecados deliberados, em pecados constantes, nós criamos uma barreira entre nós e Deus. O texto aí que diz que nós devemos evitar tais coisas, que essas coisas, quando nós as fazemos, nós nos afastamos de Deus, nós não herdaremos o reino de Deus. Ele está se referindo a pessoas que vivem deliberadamente e constantemente nessa vida, sem se preocupar com o que Deus pensa. E, portanto, essas pessoas não são convertidas. Então, nós entendemos já de cara que essas práticas, elas nos afastam de Deus. E isso é muito negativo. Em segundo lugar, porque elas também têm um impacto negativo nos relacionamentos. Todas essas obras da carne, elas impactam diretamente os nossos relacionamentos. Todas. E de forma trágica muitas vezes. De forma terrível muitas vezes. Em terceiro lugar, porque elas trazem também consequências morais, como dor e sofrimento. Porque a gente acaba afastando pessoas de nós, nos afastando das pessoas, e nós então sofremos. Isso causa dor.
problemas difíceis de serem administrados. Então, o aviso da palavra de Deus é para nós não entristecermos a Deus, nem a nós mesmos, nem quem está ao nosso redor. E quando nós evitamos essas obras da carne, nós evitamos esse tipo de sofrimento. Então eu vou passar aqui já para explicar cada uma dessas palavras, de acordo com o que a língua original, o grego, fala. A primeira é ódio. A palavra aqui é ectera, que traz o sentido de uma motivação interna para o maltratamento dado aos outros. Veja, assim como o amor é a motivação interna para o tratamento gentil e bom para os outros, o ódio é uma motivação interna contra o outro. É uma atitude de coração e, de alguma forma, ela se expressa em ações como contendas, explosões de ira ou muitas outras obras da carne. Eu diria que o ódio é a mãe de todas essas outras obras da carne que nós vamos abordar aqui hoje. E talvez você pense assim, mas eu não odeio ninguém. Será? Você já pensou assim, eu não odeio ninguém, mas é cada vontade que eu tive de matar já? Já? Já teve momentos em que você desejou o mal para alguém? Eu não estou falando só de gente que faz o bem para você, de gente que às vezes faz o mal para você. Já passou pelo seu coração esse tipo de sentimento? Você já pensou isso assim? Então o ódio, ele acaba motivando todas as demais obras da carne que nós vamos pensar aqui hoje. A segunda é a discórdia. É a tradução da palavra grega eris. Tem a ver com uma competitividade em busca de prêmios, de reconhecimento, e que encontrou seu resultado em brigas e disputas individuais. Fala de um espírito combativo, uma argumentação crítica acirrada, de quem sempre se considera com a razão e que tem a marca de ser uma pessoa difícil de se conviver. Você se considera uma pessoa difícil de se conviver? Você é crítico demais? Você é cri-cri? Você não deixa passar uma? Como que você se vê nessa questão? A pessoa que tem esse espírito, ela tem um individualismo muito forte que, aflorado, acaba caindo em posturas que todos ao redor sentem e se sentem feridos com isso. Você pode achar, às vezes, que você está num ambiente de pessoas difíceis, mas geralmente quem pensa assim é porque é difícil. Porque você está achando que todo mundo ao seu redor é difícil, menos você. Então nós temos que ficar muito atentos com esse espírito de discórdia, de crítica excessiva, de um posicionamento competitivo sempre, para ganhar as discussões. Você é do tipo que sempre quer ganhar as discussões, vai até as últimas consequências, as últimas palavras, para não perder. Depois vem ciúmes. Traduz a palavra grega zelos, que às vezes é usada em um sentido positivo, claro. Até um pouquinho de ciúmes é bom, mas nesse sentido de zelo, de cuidado. Mas quando a pessoa é ciumenta, que coisa terrível é. Quando a mulher é ciumenta demais, quando o marido é ciumento demais, quando há um excesso de zelo, que terrível que é isso. Mas aqui, claramente, a conotação está errada. Neste contexto, significa o desejo de ter o que a outra pessoa tem. Desejo errado pelo que não é para nós.
e denota um sentimento fora do controle do espírito, motivado pela ideia de que deveríamos ser donos de tudo o que nós desejamos. É desse tipo de sentimento que estamos tratando aqui, esse tipo de ciúmes. Você olha alguma coisa, você deseja aquilo, e você considera que porque você desejou, você tem o direito de ter. Isso também é pecaminoso, isso também é uma obra da carne. Depois vem a ira, que é diferente do ódio aqui. Traduz a palavra grega thumos, que fala de uma súbita erupção de raiva. Não é um estado estável de raiva, uma raiva controlada, que está sempre no mesmo tom. Não. Aqui significa perder a paciência de modo agudo, abrupto, como a arrebentação de um enorme volume de água que estava represada. É ser incapaz de controlar sua raiva e despejá-la de uma só vez em toda a sua aspereza para atingir o outro. Explosões de raiva, de ira. Esse descontrole, ele se opõe totalmente ao fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Então, se Deus produz em nós domínio próprio, a carne produz ira. Essa ira descontrolada. Então, pensa aí. Dá uma olhadinha aí para sua família, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu esposo, para os seus pais, para ver a cara que eles estão fazendo para você agora. Como que é lá na sua casa? Esses dias, eu acho que eu já contei aqui para vocês, né, que o Guilherme falou assim para mim: Pai do céu, se tivesse uma câmera aqui em casa, transmitindo tudo o que acontece aqui lá na igreja ao vivo, você não era o pastor mais da igreja, hein? Eu falei: seu miserável, nem você era membro. E vocês estão rindo, mas nenhum de vocês também era. Porque é muita informação de uma vez só. Nós somos assim, infelizmente, e temos que lutar contra essas coisas, porque essas coisas são contrárias à natureza que Deus deseja para nós. A próxima é o egoísmo. Traduz a palavra grega eritheia. Essa palavra começou como algo perfeitamente respeitável, que significa trabalhar para receber. Com o tempo, passou a significar o trabalho que é feito só pelo dinheiro. Só pelo dinheiro. Depois foi usada para descrever políticos que fazem campanha eleitoral apenas para a sua própria glória e benefício. E por fim, acabou significando ambição egoísta. Então, algo totalmente contrário ao que Deus espera de nós. O egoísmo é o contrário do espírito cristão, irmãos. Nós fomos feitos para compartilhar. Como nós cantamos uma canção, a glória de Deus é compartilhar. Nós somos feitos para repartir. Bênção boa é bênção compartilhada. Depois vem a palavra dissensões, que traduz a palavra grega dicostasia, e significa literalmente colocar-se à parte. Romanos 16, 17, 1 Coríntios 3, 3, por exemplo, traduzem esta mesma palavra como divisões. A dissensão descreve uma sociedade onde os membros se separam em vez de se unirem. É o ato de provocar cismas, divisões, por questões de opiniões, gostos e preferências diferentes dentro da igreja de Jesus. Ainda bem que nós não temos esse problema aqui, né? De gostos diferentes, de opiniões diferentes, preferências diferentes, e nós nunca nos dividimos. Nós devemos pensar melhor sobre isso, porque a igreja de Jesus, ela foi idealizada por Deus, foi criada por Deus, foi fundada por Deus, para nós vivermos em união. Este é o objetivo maior de Deus. Aliás, esse é o nosso grande testemunho para o mundo. E quando nós nos dividimos, quando há dissensões entre nós, o nosso testemunho vai no sentido contrário. E nós afastamos as pessoas de Deus.
Portanto, nós deveríamos já ter aprendido, com tantos séculos de história, que apesar de todas as nossas diferenças, nós devemos permanecer unidos. Ah, mas é difícil conviver com o irmão que pensa tão diferente de mim. É difícil, mas Jesus ama a igreja, apesar de nós sermos quem nós somos. Portanto, nós também devemos amar. Depois vem a palavra facções, que parece até uma palavra similar aqui, sinônima, mas tem uma diferença. Facções traduz a palavra grega haireses, que significa alguém que expressa de forma divisória suas opiniões. Há uma enorme diferença entre acreditar que estamos certos e acreditar que todos estão errados. Tem gente que pensa assim. A convicção inabalável é uma virtude cristã, mas a intolerância inflexível é um pecado. E esta obra da carne é o espírito de divisão causado por heresias. Quando alguém começa a pregar no seio da igreja mentiras bíblicas, quando alguém quer ensinar o que a palavra de Deus não ensina, então esse tipo de facção é abertamente condenada por Deus em toda a Escritura, nas cartas de Paulo, há muitas menções a isso, e nós temos que ficar atentos. Quando eu preguei aqui a série de sermões sobre as igrejas do Apocalipse, há lá elogios às igrejas que não permitiram que falsos profetas disseminassem seus ensinos no seio da igreja. E nós precisamos ficar atentos a isso também. Tem também a inveja. Aqui nós temos a palavra grega phytonos. E essa prática não se trata de querer ter o que a outra pessoa tem, como no ciúme, mas de tornar-se amargo só porque outra pessoa tem algo que você não tem. Já viu isso? Os antigos estoicos chamavam isso de tristeza pelo sucesso de outra pessoa. A pessoa fica infeliz por ver o outro se dar bem. Não consegue se alegrar com o que se alegram. Não consegue. E isso é um problema aqui dentro. É de coração. O antigo filósofo Eurípides disse que essa era a maior de todas as doenças dentre os homens. Eu não sei se era a maior, mas é uma das maiores. É uma das piores coisas que nós temos no nosso coração, quando a gente não consegue olhar para o outro, está tendo um sucesso, uma bênção, e se alegrar com ele. E a gente ainda, pelo contrário, a gente fica amargurado com isso. Esse tipo de inveja também é totalmente condenado pela palavra de Deus. Vamos aplicar, que o tempo está correndo aqui. Só 3 aplicações hoje, pastor Josimar. Só 3. Primeiro, quanto mais cheio você estiver do Espírito Santo, e mais você permitir que Ele o controle, mais os seus relacionamentos serão pacíficos, amorosos, cheios de perdão, de graça e de misericórdia. Mas, se o Espírito de Deus não o controlar, as obras da carne, a sua natureza carnal, é que brotará de você a todo instante. E vai produzir esse tipo de fruto que nós vimos hoje. Então, não é porque você é tirado do sério, não é porque, eu não sei o que você passa, não é porque você é muito parecido com as pessoas da sua casa e 2 bicudos não se beijam, não é porque você herdou o jeitão do seu pai, da sua mãe, que são pessoas difíceis, destemperadas, não é isso. É falta de ser controlado pelo Espírito. Quanto mais você se encher do Espírito, mais controle do Espírito você terá. Para você produzir o fruto do Espírito, você tem que estar cheio do Espírito. Para evitar as obras da carne, você precisa se encher do Espírito. Então, quando lá na sua casa você deixa manifestar uma dessas obras da carne,
é porque você precisa dobrar seus joelhos e buscar mais a Deus. É porque você precisa orar mais, você precisa buscar mais a palavra de Deus. Você precisa se submeter mais. É o seu coração, irmão. É o nosso coração. É falta do controle do Espírito. Segundo lugar, viver em paz e unidade não é algo de menor importância para Deus. Pensa na igreja. Não é algo menor para Deus. Antes, isso significa que devemos amar e buscar a paz com todos, sempre que possível, sermos pacificadores e não cultivarmos um coração beligerante, briguento, rixento, nem alimentarmos atitudes que dividam o corpo de Cristo. Nós não podemos ser assim. Nós temos que buscar a unidade, porque isso é importante para Deus. Eu pensei na parábola do filho pródigo. Qual dos dois irmãos você acha que menos se preocuparam com a unidade da sua família lá? O mais novo, que saiu de casa roubando o pai, e só depois de gastar tudo com prostituição e bagunça, ele voltou para casa. Ou o mais velho, que estava lá o tempo todo e nunca entendeu que tudo que o pai tinha era dele. Olha, eu não sei qual dos dois foi pior. O que eu sei é que eu não posso ser nenhum dos dois. Eu preciso ter no meu coração esse desejo de trazer paz onde eu estou. Na minha igreja, na minha casa, eu tenho que ser um pacificador. Esse é o objetivo de Deus. E finalmente, ou o Espírito nos domina, ou a nossa carne, desejos e paixões sempre falarão mais alto em nosso favor, em nosso benefício, em detrimento do próximo e da unidade do corpo de Cristo. É preciso, então, uma decisão de obedecer a palavra e ir na direção do irmão, mesmo que o irmão seja algo difícil de conviver. E eu quero terminar mencionando aqui o primeiro assassinato da história. O primeiro assassinato da história foi cometido por um irmão. O irmão matou o irmão. Lá no Gênesis, Caim matou Abel. Lembram-se? E esse assassinato, ele não foi motivado por questões de herança, não foi motivado por questões de dinheiro, não foi motivado porque papai e mamãe preferiam mais este do que aquele, não foi motivado por disputas, eles não estavam brigando por causa de uma moça, não foi nada disso. O primeiro assassinato foi motivado por divergências em relação a um culto. Uma disputa para saber quem estava mais certo diante de Deus. Só que quando Deus procurou Caim, depois do assassinato do seu irmão, o que foi que Deus perguntou para ele? Onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Note que, se a gente aplicar para nós hoje, eu diria assim, Deus não quer saber, e não vai perguntar para você, se você está tocando bem na igreja. Deus não vai perguntar assim, como que está a direção do seu ministério? Como que você está administrando o ministério que eu confiei a você? Como que você está se preparando para as aulas que você dá? É claro que essas coisas são importantes. Mas a pergunta de Deus sempre será, onde está o teu irmão? O que você está fazendo com o teu irmão? Sabe, irmãos, eu considero de verdade que a nossa igreja é uma igreja amorosa. É uma igreja amorosa.
Mas infelizmente nós temos histórias tristes de pessoas que saíram daqui, outras saíram daqui motivadas por brigas com pessoas daqui, porque muitas vezes não houve pedido de perdão. E aí, esse afastamento fica por isso mesmo. E nós não vamos na direção do irmão para buscá-lo, para pedir perdão, para perdoar às vezes. Onde está o teu irmão? É a pergunta que sempre estará na boca de Deus. Porque nós devemos viver em unidade. Isso traz glória ao nome de Deus. Então que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Para que nós tenhamos humildade, para reconhecer os nossos pecados e permitir que o Espírito Santo nos controle. Para que de nós brotem o fruto do Espírito e não as obras da carne. Que Deus nos abençoe. Amém?